Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, de número 139. Um salmo conhecido. Enquanto eu estava escrevendo a série de mensagens sobre consolo e esperança, eu confesso aos irmãos que alguns dos textos foram escolhidos há muito tempo. O Salmo 139 não. O Salmo 139 foi algo estranho. Às vezes eu costumo perder o sono. A Samara sabe disso. E é difícil, não é raro. Às vezes que eu acordo à noite e passa a madrugada lendo. Algumas pessoas, quando perde sono, vai ler a Bíblia para ver se dá sono. Para mim não adianta. Eu leio a Bíblia, o sono não vem. Leio outros livros, não vem. Aí se eu for mexer em outras coisas, aí que o sono vem. Mas eu fico tentando. Eu rolo para um lado, rolo para o outro. Eu vou para um outro lugar, porque se eu acordar a Samara, depois eu vou ficar muito contrariado. E nesse dia foi algo estranho. Eu perdi o sono e não parava de pensar no Salmo 139. É um dos salmos que eu mais gosto. Para mim é um dos salmos mais belos que nós temos, narrados no livro dos Salmos. E é engraçado que não é apenas eu que penso assim. Rabinos, ao colecionar, ao ver, ao estudar o livro dos Salmos, eles olham para o Salmo 139 e diz que ele é a pérola de todos os salmos. Ele é a coroa de todos os salmos. Porque o salmo ele se trata de uma ação pessoal, tanto do salmista para com o Senhor Deus, bem como também do Senhor para com o salmista. É certo que nós encontramos no livro dos Salmos alguns dizeres a respeito do Senhor Deus, mas por muitas vezes os salmistas louvam o Senhor pelos seus feitos, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Por exemplo, um dos salmos de nós aqui ocidentais, nós gostamos do salmo de número 23. E somos ensinados a guardar o salmo de número 23. Desde pequenininho, ensinamos as nossas crianças. Por exemplo, lá em casa, o salmo que a Sara e a Yasmin aprenderam desde a infância e decoraram, o primeiro texto foi Salmo 23, versículo número 1. Nós gostamos dele. Mas ele não é a primazia dos salmos. O Salmo 139 se trata não das coisas que Deus fez, mas sim daquilo que ele é. Porque ele trata dos atributos que são incomunicáveis, que pertencem apenas ao Senhor Deus. E ele, de maneira plena, graciosa, testemunha isso ao seu povo, a fim de trazer esperança e consolo. E nesse dia que o sono não batia, o Salmo 139 ficava na minha cabeça martelando o tempo todo. Eu não conheço ele de cor todo, algumas partes. E ele ficava martelando o tempo todo. Senhor, tu me sondas e me conheces. E eu tentava dormir e voltava. Sabes quando me assento e quando me levanto. Meu Deus, eu quero dormir, já são 3:30 da manhã. Voltava, não, 4:30, 5:30, 7:30. Eu falei, não, chega, vamos escrever alguma coisa. A hora que eu fui escrever, sumiu tudo da mente. Não dei conta de escrever o sermão. Falei, é Deus falando, então vou escrever o sermão que Deus falou comigo na noite. Só que não é assim, você precisa estudar. Então nós fomos estudar. Mas eu entendi que é um texto que Deus deseja trabalhar no nosso coração hoje. Eu convido você a ler esse texto. Nós vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo número 18. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces tudo. Tu me cerca por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim.
é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Para onde ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me deteno nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Esse texto, como eu disse, ele é a beleza de todo o livro dos Salmos. Tradicionalmente, ele é reconhecido como autor Davi, e você pode ver isso já na parte em que não está em negrito, mas está em itálico aí na sua Bíblia, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Portanto, ao associarmos esse texto a Davi, nós reconhecemos o aspecto do seu envolvimento pessoal. Notem que aqui Davi não está fazendo algo em relação a Israel, nem tampouco ao rei, mas ele faz algo pessoal. Tu, Senhor, é o meu Senhor, tu me sondas. Ele sempre na primeira pessoa, sempre olhando para ele. O Senhor está fazendo isso. E parece que é um relacionamento. Da mesma maneira que ele se curva diante do Senhor em adoração, da mesma maneira que ele enaltece ao Senhor por quem ele é respondido diante das grandes maravilhas do Senhor. Ele começa a contemplar todas as coisas e diz: o Senhor é soberano. Eu fico imaginando Davi escrevendo esse salmo, porque o contexto bem provável desse salmo se encontra quando ele vê inimigos do Senhor se levantando contra ele, e ele toma esses inimigos de Deus como seu próprio inimigo. Prova disso? Por favor, vá lá na sua Bíblia, olha os versículos finais, do versículo de número 19 até o versículo de número 24. Você percebe Davi dizendo: olha os seus inimigos, Senhor. Ele diz assim: tomaram, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, por de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e contra os teus inimigos, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Davi olha para os ímpios e diz: vocês são inimigos de Deus, então são também os meus inimigos. Eu não vou andar com o opróbrio, eu não vou me relacionar com aqueles aos quais não temem ao Senhor. Nós não viremos ter uma vida de intimidade, porque vocês são inimigos de Deus. Eu os aborreço, assim como também o Senhor os aborrece. Só que no final ele volta: Senhor, sonda-me. Ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guie-me pelo caminho eterno. Ao terminar a sua oração, Davi, olhando para a situação dos inimigos, ele diz: Senhor, mas tenha compaixão e misericórdia de mim. Sonda o meu coração, Senhor, para que eu não seja um inimigo do Senhor. Tenha misericórdia para que eu ande nos seus caminhos. Guia-me para que eu não seja opróbrio aos seus próprios olhos. E ao olhar para esse texto, Davi escreve a sua oração contemplando quem Deus é, a sua existência santa, e ele traz aqui ao mestre de canto
Esse salmo era cantado na liturgia do culto. E por isso ele é a preciosidade para o judeu. Se nós conhecemos o Salmo de número Salmo 23 e gostamos muito dele, o Salmo 139 é o salmo que o judeu gosta. Ao estudarmos a teologia dentro de um contexto reformado, nós somos levados a um sistema teológico, conhecido como teologia sistemática. Há vários livros de teologia sistemática de grandes autores. Um deles é Berkhof, que eu fui obrigado a ler. Outro é Herman Bavinck. Também, esse eu não fui obrigado a ler, mas eu comprei, e é excelente. Para quem gosta um pouco de teologia mais profunda, filosófica, eu aconselho. Mas prepare um tempo para você ler, que eles não são pequenos. Se você depois quiser ter a curiosidade de saber o tamanho deles, eu te mostro. Eu tenho os 4 volumes de teologia sistemática de Bavinck que eu posso te mostrar. E dentro da teologia, nós estudamos alguns aspectos em relação a Deus. Só que tem um problema. Há como nós estudarmos ao Senhor? Há como nós colocarmos Deus em um tubo de ensaio e definirmos quem Deus é? Não. Não há como, porque o conhecimento do Senhor é muito mais vasto. Ele é de eternidade em eternidade, e nós, diante dos seus olhos, não passamos de pó. Portanto, nenhum homem, mais sábio que seja na face da terra, jamais poderá dizer, Deus é isto, a não ser aquilo que Ele mesmo revela quem Ele é. E no Salmo de número 139, através da ação do Espírito Santo, Davi revela para nós atributos de Deus que pertencem apenas a Ele e aos quais Ele, por meio da sua graça e misericórdia, age por meio dos seus atributos, pelos quais nós podemos conhecer a Deus. E eles são divididos aqui em 3 blocos. O primeiro bloco está relacionado com a onisciência do Senhor Deus. O fato do Senhor conhecer todas as coisas. Você pode ver isso no versículo de número 1 até o versículo de número 6. Depois, do versículo 7 até o versículo número 12, você vai ver o Senhor sendo aquele que é presente em todos os lugares. A sua onipresença. E no versículo de número 13 até o versículo número 18, você vai perceber o Senhor sendo aquele que é o Todo-Poderoso, a sua onipotência. Ninguém na face da terra, nenhum homem, com mais poder, com mais autoridade que tenha, não carrega esses atributos de Deus. Nós carregamos alguns atributos de Deus, pelos quais Ele nos comunicou por meio da sua graça, quando nos criou. Se você olhar para Gênesis e voltar em Gênesis, o nosso Deus diz assim, que Ele criou o homem e fez imagem e semelhança. Ao criar um homem, então, Ele dotou o homem de alguns atributos que lhe pertencem, como santidade, bem como também capacidade de pensar, sentir. Tudo isso pertence ao ser de Deus que Ele comunicou a nós. Mas esses atributos não. Pertence a Ele. Mas a pergunta que eu faço para o meu coração e para o seu, diante desse tempo em que nós estamos buscando uma mensagem de consolo, esperança e ânimo para o nosso coração, olhar para os atributos de Deus, será que nós podemos ser consolados e temos esperança? Sim! E observe, por favor, o primeiro atributo dele. Quando nós olhamos a sua onisciência, a sua capacidade de saber todas as coisas, nós podemos ter a plena certeza que somos consolados, porque Deus nos conhece. E Ele nos conhece de maneira profunda. Volte a sua atenção, por favor, no versículo de número 1. O texto começa já enaltecendo ao Deus da aliança, aquele pelo qual pertence a sua aliança santa, aquele que fez um pacto no passado e que não quebra o seu pacto, independente do homem. E ao mesmo tempo que Ele não quebra o seu pacto, independente do homem, Ele diz, tu me sondas e me conheces. A palavra sondar aqui não é apenas algo de ter um conhecimento. Lembra de Jó? Quando Jó, no final da sua vida, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar. Esse conhecimento do Senhor, esse fato de sondar, é algo que está relacionado com
escavar, extrair, aprofundar, levar até o último estágio. Quando então Davi está dizendo, nesse atributo do Senhor, dizendo, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda. Davi está dizendo, o Senhor conhece o mais profundo da minha alma. Nada, jamais nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. O Senhor é aquele que vasculha, tira as pedras do caminho e vai ao fundo do meu coração. E portanto o Senhor sabe quem eu sou. O fato também de conhecer aqui é um conhecimento pessoal. Não é um conhecimento de que alguém falou, conheço por aqui, alguém disse, certa vez alguém mencionou. Não, ele conhece por ser alguém que está perto, alguém que se relaciona, alguém que sabe das suas dificuldades, alguém que foi até o mais profundo do seu coração, que arrancou tudo daquilo que você talvez nem conhece, mas ele conhece você. E Davi aqui traz 7 coisas, pelos quais ele está profundamente quebrantado diante do Senhor. E ele divide essas percepções, nós podemos dividir essas percepções em 3 momentos. Observe, por favor, olha como o Senhor nos conhece. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Davi seleciona 7 aspectos. E ele divide esses 7 aspectos, ou podemos dividir esses 7 aspectos pelo qual ele está dizendo que o Senhor nos conhece em 3 áreas. Primeiro, ele nos conhece com aquilo que fazemos, por meio dos nossos atos. Observe, ele diz, sabes quando me assento e quando me levanto. Ele esquadrinha o meu andar e também o meu deitar. O que Davi está dizendo é que cada ato que eu faço, e dos atos simples da vida, como o aspecto de sentar, levantar, dormir e acordar, algo que nós fazemos de maneira tão natural. Ou você chegou nessa noite aqui, ao sentar no banco, talvez você tenha algum problema de saúde com o joelho, e talvez você teve essa dificuldade de sentar-se. Mas você chegou e olhou para o banco e ficou assim, pensando, como é que eu sento? Você apenas senta, é algo natural. Algo que você faz sem pensar. E Davi está dizendo, o Senhor sabe até quando eu vou sentar. Nem mesmo os atos mais simples da minha vida passam despercebidos dos olhos do Senhor. Mesmo o ato de assentar-se, dormir, tudo passa diante dos seus olhos. Ainda há um outro aspecto, um segundo aspecto, aqui nesse texto, que fala do conhecimento do Senhor, que não é apenas dos nossos atos que nós fazemos e que as pessoas podem notar, mas aquilo que ainda está dentro da nossa mente. O que ele diz? Além de esquadrinhar o meu andar, os meus caminhos, ele diz o seguinte, de longe penetra os meus pensamentos. O Senhor não precisa estar tão perto de você para saber o que você pensa. Às vezes nós nem sabemos o que nós pensamos, não é? A nossa cabeça é tão rápida, é um flash. E cabeça de mulher, então, conversar com mulher é um negócio complicado. E quando junta 2, 3, muda de assunto numa velocidade. E eu tenho que pegar aqui uma fala do pastor Cláudio Duarte, que nisso eu gostei dele dizer, mulheres, nós temos caixinhas na cabeça, então vocês têm que esperar a gente abrir a caixinha, fechar a caixinha, vocês não podem trocar de assunto rápido assim, a gente confunde. E depois vocês brigam com a gente. Por que você não respondeu? Foi porque eu não sei onde que está a conversa. Então, assim, é algo bem... Mas até isso, até o pensamento da mulher, antes dela pensar, mesmo que seja algo tão estranho, eu já conheço. Eu conheço o seu pensamento. Mas isso é também assustador. Porque o Senhor também sabe o pensamento que nós temos em relação a Ele, em relação ao nosso próximo. Portanto, Deus sonda todas as coisas. E até mesmo, há um terceiro aspecto.
que Davi vai dizer o seguinte: antes que a palavra me chegue à língua, o Senhor já sabe. Eu posso pensar em falar, mas antes de chegar aqui, o Senhor já sabe de todas as coisas. Porque o Senhor me sonda no mais profundo do meu ser, pelo qual eu não consigo nem compreender. E por isso Ele diz que o seu conhecimento é tão maravilhoso para mim, que é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Esse Deus que me conhece, Ele também me guia. Versículo número 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Esse Deus que conhece todo o meu ser, de maneira tão profunda, Ele também me guia, Ele também governa, Ele também dirige. Por isso, Davi, ele se aquieta diante do Senhor e diz: eu não consigo compreender o Senhor. O Senhor é muito mais vasto do que eu. Eu jamais conseguirei medir e entender quem Tu és. Só que ele continua. O segundo quesito em relação ao ser do Senhor Deus está relacionado com a sua capacidade única de estar em todos os lugares. E portanto, por saber que Deus é onipresente, eu posso ter a plena certeza que jamais estarei sozinho em lugar nenhum. E o salmista começa, no versículo 7, a fazer duas perguntas retóricas, pelos quais a resposta ela é óbvia. Observe, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Será que há algum lugar na face da terra, na galáxia, no universo, que há um espaço pelo qual o Senhor não esteja? Será que há algum momento da minha vida eu não estarei diante dos seus olhos e sendo guiado por tuas mãos? Será que o Senhor em algum momento da minha vida não estará do meu lado? Onde pode estar? Onde o seu Espírito possa não estar? Ele diz: se subo aos céus, o Senhor está lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detém nos mais confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Até mesmo no meio das trevas, até mesmo no meio da escuridão, até mesmo no meio do sofrimento, a luz e as trevas são a mesma coisa, porque Deus está em todo lugar. Certamente, por vezes nós pensamos que estamos sozinhos, abandonados por pessoas que às vezes nós amamos. Talvez quando nós perdemos alguém que amamos tanto, pensamos que agora nós estamos sozinhos. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte: é difícil uma mãe abandonar um filho, mas mesmo que uma mãe abandone o seu filho, eu jamais te abandonarei. Não há nenhum passo que você dê, não há nenhum lugar que eu e você vá, que a presença do Senhor não chegou em primeiro lugar. Não há nada onde você vá, que o Senhor não esteja ali. Portanto, nunca pense que você está sozinho. Você pode por muitas vezes pensar que você não tem pessoas ao seu lado. Pensar que talvez você está se esforçando para lutar enquanto pessoas não estão te auxiliando. Mas Deus está com você. Deus está ao nosso lado. Deus está cuidando. Deus está guiando. Ele não apenas está lá. O salmista Davi nos diz que ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará.
Às vezes você vai pensar que está de pé, mas você está sendo carregado por Deus. Porque Deus te sustenta em todo o tempo. Mas ele continua com esse aspecto pessoal de louvor ao Senhor, de quem Deus é. E ele vai para o poder de Deus. E ele diz: pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem a do grão de areia, contaria e contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi olha para o poder criador do Senhor. E ele diz: isso é assustador. É algo tão assustador que se torna maravilhoso. O poder do Senhor é tão profundo, tão perfeito e tão grande, que eu não consigo contar, eu não consigo mensurar, eu não consigo imaginar o tamanho do poder do meu Deus. Eu não consigo compreender, olhando para esse mundo tão grande, como Ele, pelo poder da sua palavra, disse: haja luz e houve luz. Ele disse: haja separação das águas, e houve separação das águas. Ele diz: separe a terra seca, e a terra seca surgiu. Surja, pela sua ordem, pelo seu poder, os luzeiros para iluminar o dia e a noite, e assim se fez. Cresçam, dê a árvores frutíferas, e elas cresceram de todas as suas espécies. Que os animais sejam cada um conforme a sua espécie, os peixes e todos os outros. Depois disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E do pó da terra ele sopra e diz: agora você vai ser alma vivente. Pelo poder da sua palavra ele nos criou. E ainda, pelo poder da sua palavra, de maneira assustadora, ele faz com que um embrião, uma pequena célula, se transforme em uma criança, em um feto, com dias de vida. E ali já está o fôlego do Senhor Deus. É tão belo. Se você quer ver o poder de Deus, escute um ultrassom. Se você quer saber o poder de Deus, vai num ultrassom de 13 semanas. Enquanto no nosso país muitos estão querendo fazer com que o aborto seja legalizado, nós declaramos ali um ser vivo, fruto do poder de Deus, que vai crescer para a glória dele, porque Deus o formou. Esse é o poder de Deus que formou a mim e a você. Esse é o poder de Deus que fez com que nós existimos. Esse é o poder de Deus que nos dá a vida. Esse é o poder de Deus que ainda permanecemos vivos. Porque se o Senhor retirar de nós o fôlego, nós não passamos de pó. Porque é o seu poder que opera em nós. É pelo seu poder que existimos. É pelo seu poder que caminhamos. É pelo seu poder que o glorificamos. Mas o salmista também, Davi, diz assim: o seu poder é tão vasto, que eu olho para o meu futuro e percebo que os meus dias estão escritos e determinados, quanto nenhum deles havia ainda. O teu poder é tão vasto, que não se limita ao tempo. O Senhor está além do tempo. Portanto, meu amado irmão, Davi nos leva a adorar ao Senhor por aquilo que Ele é, dos seus atributos, e encontrar nos seus atributos consolo e esperança. E como nós podemos ser consolados nesse texto?
olhando para esse texto tão belo, o fato do nosso Deus nos conhecer de maneira tão profunda nos faz olhar para o ensinamento de Jesus quanto à oração. Nós estamos estudando isso na quarta-feira, e o Senhor Jesus diz o seguinte: não seja como os gentios, que acham que pelo seu muito falar vão conseguir o favor de Deus. Porque não é pelo seu muito falar, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que você necessita antes que você o peça. E por que Ele sabe? Porque Ele te conhece. E se Ele te conhece, Ele sabe das suas lutas. Se Ele te conhece, Ele sabe dos seus lamentos. Se Ele nos sonda de maneira tão profunda, Ele sabe o que de fato nós necessitamos. Nada, absolutamente nada, passa desapercebido aos olhos de Deus. Ao mesmo tempo que eu tenho a plena certeza que eu sou consolado na presença do Senhor em todo o tempo. Eu posso estar chorando, eu posso estar lutando com vários tipos de doença, com depressão na alma tão profunda, que tira a nossa alegria, que tira o nosso desejo, que tira nossa esperança até mesmo de viver. Mas eu sei que Deus está ao meu lado, e a promessa de Cristo Jesus, que Ele estará com a sua igreja todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Ele jamais nos abandona, que Ele está perto. E Ele esteve perto daquela família que chorou quando Lázaro morreu e os consolou. Ele também está perto de nós, e Ele também nos consola em todo o tempo. Eu posso me confortar no Senhor, saber do seu poder, que às vezes coisas que aparentemente parecem ser tão difíceis para mim, para Deus não há nada impossível. O seu poder excede a todo entendimento. O seu poder excede tudo aquilo que eu penso. O seu poder é muito mais vasto do que as minhas orações podem atingir. Ele faz e ainda continua fazendo milagres hoje. Talvez algumas pessoas perderam a fé no Senhor. Talvez algumas pessoas perderam a esperança no poder de Deus. Mas em nome de Jesus, não perca a esperança no poder de Deus. Eu não sei quais são as causas que você tem lutado, quais são as dificuldades que você tem enfrentado. Coloque diante do Senhor Deus. Confie no seu poder, porque a palavra do Senhor diz que muito mais Ele o fará. Eu também posso ser consolado nesse texto, onde eu sei que a minha vida não está sendo guiada pelo acaso. O Senhor diz aqui que Ele escreveu todos os meus dias e determinou todos os meus dias, aos quais ainda tem coisas que eu e você vamos passar, que Deus já determinou. Portanto, eu não quero deixar você triste. Há lutas ainda que você vai ter que enfrentar. Talvez você possa estar enfrentando uma luta tão grande agora e pensar: nossa, essa é a maior luta da minha vida. Talvez um pouco mais para frente você pode ter lutas maiores. Mas sabe de uma coisa? Eu venci o mundo e você também vencerá. Essa é a promessa de Cristo. E Ele diz: aquele que permanece, aquele o vencedor, ele herdará a coroa de vida eterna. Os nossos dias estão nas mãos do Senhor, mas que possamos viver todos os nossos dias para a glória dEle, e tão somente para a glória dEle.